Obrigado, Adriele, pela oração. Muito bom. Ah, hoje nós vamos estudar, meus amigos, a designação do Vem Segue-me, dos capítulos 20 a 26, tá bom? Do livro de Mórmon. E eu queria ver com vocês, para a gente começar aqui, uma visão geral dos principais assuntos desse capítulo. E deixa eu ver aqui, vou pedir para o Bispo Meirelles ler para a gente essa visão geral. Pode ler, Bispo? Posso. Durante o ministério do Salvador entre os profetas, entre os nefitas, ele declarou que o Pai Celestial se lembra de seu convênio de coligar a Israel dispersa e revelou sinais para nos ajudar a reconhecer quando a coligação dos últimos dias haveria de começar. Ele enfatizou a importância de preservar e estudar as Escrituras e as palavras dos seus profetas. Ele usou as palavras de Malaquias para ensinar os nefitas sobre a lei do dízimo e as bênçãos de viver esse mandamento. Também citou uma mensagem que ele compartilhou originalmente com Malaquias, que incluía o retorno de Elias e seu importante papel no trabalho de templo e história da família. Obrigado, Bispo. Já podemos ver aí que nesse bloco fala de muitos assuntos importantes, né? Nós vamos abordar alguns deles aqui. E para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a coligação de Israel e como o Senhor se lembra, né, do convênio que ele faz com o seu povo. E para começar, pegando esse assunto, falando sobre esse assunto de coligação de Israel e por nós sermos o povo do vocês dessem uma olhada nessa gravura de Cristo abraçando essa criancinha e pudesse ponderar nessa pergunta, tá bom? O que significa para você fazer parte do povo do convênio do Senhor, da Israel moderna? Pensa um pouquinho aí, eu queria ouvir alguns pensamentos sobre isso aí. Você pode ligar o microfone e falar ou pode usar o chat também. Estou de olho aqui no chat. Para mim, significa que eu tenho várias bênçãos prometidas para mim e para minha família. Aqui, bispo, você tem, para você significa ter várias bênçãos, promessas prometidas aí para você e sua família. Obrigado, bispo. Quem mais? Pensou em algo? Pergunta que não sabia que ia ser tão difícil essa pergunta, hein? Para ponderar. Pensem sobre isso, tá bom? O que significa para você fazer parte do povo do convênio do Senhor, da Israel moderna? Porque o Senhor está coligando Israel nesse momento e ele está fazendo isso por algumas frentes, né? Antes disso, deixa eu ler aqui os comentários no chat. A Adriele falou: para mim significa ser membro da igreja, da verdadeira igreja de Cristo na terra e ser responsável por espalhar esse evangelho para todos. Obrigado, Adriele. Adriele. E a Júlia, para mim significa estar em uma família unida a Deus. Muito bom, Júlia, também. Obrigado. E quando a gente fala sobre essa coligação de Israel, o Senhor está coligando Israel por algumas frentes. Ele está coligando Israel por meio do trabalho missionário, do trabalho de história da família, e ele também
ele ajuda a coligar Israel, ajudando as pessoas não só a fazer convênios por meio do trabalho de Tempo História da Família e da Obra Missionária, mas ele ajuda as pessoas a guardar os convênios que elas fizeram. Guardar convênios também significa coligar Israel. E esse Senhor ele está fazendo algo para nos ajudar a guardar nossos convênios. Na verdade, muitas coisas, né? E aqui nesse terceiro Nefe, no capítulo 20, ele ensina algumas verdades, né, do que ele faz para coligar Israel. Ele fala de algumas promessas que ele fez de reunir o seu povo, e essa reunião já está acontecendo. Nesses capítulos 20 e 21, ele fala sobre o aparecimento do livro de Mórmon, ele fala sobre o chamado do profeta Joseph Smith, a restauração do Evangelho de Jesus Cristo e muitos sinais e maravilhas que já aconteceram e outros que ainda estão acontecendo. Mas aqui no capítulo 22, eu queria compartilhar algo interessante sobre algo que o Senhor fala a respeito da Israel, do povo do convênio dele. Então, aqui em terceiro Nef 22, deixa eu aumentar um pouquinho. Eu queria ler com vocês os versículos de 7 a, de 7 a 11, e à medida que nós somos lendo, eu queria que vocês tentassem identificar o que que o Senhor disse que faria pelo seu povo do convênio, pela casa de Israel, tá bom? Então, vamos começar aqui, deixa eu ver. Eu vou pedir para a Amanda ler o versículo 7 e 8 e a Brenda ler os versículos de 9 a 10. Qual é o meu? 7 e 8 e Brenda 9 e 10. De terceiro Nef 22. Já eu? Pode ler. Em pequena ira te O escondi. 7 também. Ao sete? Ah, tá. É. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolhi. E com pequena ira te escondi a face por um momento, mas com benignidade eterna, compe, compe, calma aí, compa, compa, calma aí que tá mexendo aqui o negócio, tô pensando. Competência me de ti, diz o Senhor dos Exércitos, teu Redentor, desculpa. Tá legal, obrigado, Amanda. Tá mexendo a Brenda, minha. pode ler o 9 e o 10? Porque isto será para mim como as águas de Noé. Pois como jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra, assim jurei que não me irarei contra ti, porque as montanhas desaparecerão, e os outeiros serão removidos, mas a minha benignidade não se desviará de ti, nem será removido o convênio da minha paz, diz o Senhor, que se compadece de ti. Obrigado. Palavras e frases aí, meus amigos, a gente pode aprender sobre o que o Senhor disse que faria pelo seu povo, pelo povo do convênio, pela Israel. Aqui ele tem misericórdia, né, da gente. Mesmo Ok, ele se afastando, deixando a gente um pouco, ele sempre estava ali. Ele sempre tinha misericórdia de cada um de nós. ok. Então, uma coisa que ele disse que faria, é que ele teria grande misericórdia, e ainda fala que iria nos recolher, né? E esse recolher, quando a gente vê nas Escrituras, é a coligação, é nos reunir como parte do seu povo do convênio. Obrigado, Amanda. O que mais? Mas ele disse que faria pelo seu povo.
Os convênios também não seriam removidos. Ele jurou que isso não ia acontecer. Né, Brenda? Ele não reuniria os convênios, que ele não quebraria, né, os convênios. Muito bom. Algo mais? Chamou sua atenção que disse que faria por Israel? Disse que ele ia ter grande misericórdia de nós, que ele não ia remover os seus convênios, o convênio da sua paz. Algo mais? Ia se compadecer do povo de Israel. Hum, ele se compadeceria, né, do povo de Israel. Muito bom, bispo. Vamos pegar esses três que vocês falaram aí. Tem algumas outras coisas mais que ele disse que faria, né? Opa, acho que tem algo aqui no chat. Ele teria benignidade eterna, né? Obrigado, Júlia. Também ele diz que teria esse sentimento, né? O sentimento profundo pelo seu povo. Ao ver essas promessas do Senhor, o que que elas nos ensinam sobre o tipo de relacionamento que o Salvador quer ter conosco, na opinião de vocês? Ou o que ele sente a nosso respeito, ao você ver o que ele disse que faria pelo seu povo do convênio? Eu vejo, presidente, de que a relação que o Senhor tem com o povo dele é realmente uma relação de pai e filho, de alguém que talvez em algum momento o pai ele pode se irar com o filho, mas o que ele realmente sempre vai fazer pelo povo dele é cuidar e adornar e dar o melhor, que é como que o Senhor prometeu que ele faria ao seu povo. Eu enxergo isso, né, de uma relação cheia de amor incondicional e com o desejo de dar o melhor para o povo. Ok, obrigado, bispo. Que coisa bela, né, a gente vê isso, né? Eu também penso da mesma forma, bispo, que isso nos mostra que é como se nós fôssemos seus filhos, né? E nós, de fato, nós somos seus filhos do convênio, né? E que apesar de, às vezes, ele corrigir o seu povo por causa de nossa... Por esquecermos dele, ainda assim ele nos ama e vai sempre buscar um modo de nos recolher, de nos trazer de volta, né? Obrigado, bispo. Alguém tem algum pensamento a mais sobre o que você consegue aprender aí sobre o tipo de relacionamento ou sentimento que o Senhor tem por nós, como parte do seu povo do convênio? Mas quero perguntar, fazer uma outra pergunta para vocês. Então, aqui no versículo 7 fala que por um pequeno momento te deixei. E no versículo 8 fala que em pequena ira te escondi a face por um momento. É que às vezes, amigos, ou quando às vezes a gente pode sentir que o Senhor nos deixou, ou que Ele escondeu a sua face de nós por um momento. Onde é que isso às vezes pode acontecer na nossa vida? Mesmo sendo do povo do convênio do Senhor, na opinião de vocês.
A gente pode sentir às vezes que o Senhor nos deixou. Ele fala que por um pequeno momento te deixei, ou quando é que a gente pode sentir às vezes que a face dele está escondida de nós? É. A Brenda colocou aqui no chat, quando a gente não se arrepende. Ok, Brenda. O que mais? Eu acho, presidente, também que é quando a gente é vagaroso em lembrar dele. Nós somos vagarosos em nos lembrar dele, muito bom. A Brenda também colocou aqui no chat, ou quando a gente quer muito algo e não tem resposta positiva da oração, também, né? Também, às vezes, quando a gente quer muito uma coisa, a gente está orando muito por algo e aquela resposta não vem ou não vem da maneira que nós gostaríamos, e aí a gente pode achar que o Senhor não está mais conosco, ou que ele não tá atento, né? À nossa, aos nossos anseios, né? As coisas que nós necessitamos. Obrigado, Breno. Pensem sobre isso, porque esse é o tipo de relacionamento que o Senhor quer ter conosco, mas que às vezes a gente pode se sentir assim, como o povo do convênio dele. A gente pode sentir que ele escondeu a face de nós por um momento, ou que ele não está olhando por nós, pela nossa causa. Eu vou compartilhar um vídeo aqui com vocês. Antes de eu compartilhar, a Brenda falou aqui, ó. Ou quando a gente precisa passar por algo sozinhos, porque precisamos crescer. Compartilhar algo sobre isso, Brenda, agora aqui. Vou compartilhar uma experiência de uma irmã da igreja, e é uma irmã fiel, que ela é uma irmã do convênio, como nós, e que ela passou por algumas coisas na vida que pareceu que em alguns momentos o Senhor deixou ela, ou que a face dele estava escondida de alguma forma. Então, ao olhar a experiência dessa irmã, eu queria convidar todos nós a, a buscar aplicações práticas com o exemplo dela, que a gente pode aplicar na nossa vida, tá bom? Ao olhar o exemplo dessa irmã, as coisas que ela passou, tenta tirar lições que você pode aplicar na sua vida. E aí você pode compartilhar. Eu queria ouvir cada um de vocês. Vocês podem compartilhar no chat, ou depois eu vou abrir um tempo para a gente compartilhar também. Tá bom? Deixa eu ver aqui esse vídeo para nós. Tem que buscar aplicações práticas com o exemplo dessa irmã. Meu plano de vida era ter um filho a cada 2 anos. Eu tinha tudo planejado. Ia ter um filho a cada 2 anos. Não sabia quantos, mas queria ter uma família grande. Tivemos um menino. E 2 anos depois, outro menino. Quando ele tinha 22 meses, descobrimos um tumor nele. De repente, nosso mundo passou a ser totalmente diferente. Um mundo que eu nem sabia que existia. Tivemos que viver no mundo da medicina, das cirurgias, do hospital e da quimioterapia. Tive minha filha pouco antes de descobrirmos o tumor em meu filho, uma semana antes. Era um tumor raro do qual nunca tinha ouvido falar. Não havia nada mais que pudesse ser feito. Ele faleceu em casa.
Nessa época, tivemos mais um filho. Começou com minha filha. Ela teve câncer ósseo na costela. Meu marido teve câncer de tireoide e depois linfoma de Burkitt. Nunca vi uma quimioterapia tão forte. Drew teve câncer ósseo, igual a irmã, mas dessa vez foi mais forte. Depois, Andrea teve câncer por causa da quimioterapia e precisou de um transplante de células-tronco. Meu marido foi diagnosticado com o mesmo câncer de minha filha. Andrea se recuperou rapidamente. Drew continuou recebendo más notícias, uma após a outra. Meu filho faleceu 3 semanas antes de meu marido. Ah, comecei a pensar que não seria capaz ou forte o suficiente para passar por aquilo. Comecei a pensar que poderia fracassar. Mas o Senhor não me deixaria fracassar. E sei que Ele não faz isso só por mim, mas por todas as pessoas. Nem sempre a culpa é nossa. Não passamos por algo porque precisamos mudar ou porque não somos bons o suficiente. Eu me tornei alguém mais capaz de ajudar os outros, de ter compaixão e de entender de forma mais pessoal o que as pessoas passam. E encontrei muita alegria ao usar as coisas que aprendi para ajudar outras pessoas, especialmente as famílias que têm filhos com câncer. Uma de minhas missões na vida é consolar as pessoas que sofrem com câncer. E sei como consolá-las porque já passei por isso. Para mim, é como a lei de Newton. Para toda ação, há uma reação igual e oposta. Quanto maior for nossa tristeza, maior será a nossa capacidade de sentir alegria. Eu me surpreendi. Eu sinto muita ternura pelo meu Salvador, porque ele realmente é muito amável. Ele realmente provê nossas necessidades. São de vocês nessa experiência, especialmente que aplicações a gente pode ter para a nossa vida com a experiência dessa irmã. Pode ligar o microfone e falar, ou pode usar o chat. Adriele? Eu acho que nós podemos passar a ver as aflições que nós temos de outro modo, né? Porque, como ela falou, quanto maior as aflições, maior a alegria que a gente consegue sentir. Então, muitas vezes nós vamos passar por dificuldades, mas essas dificuldades vão nos tornar pessoas mais fortes que podem ajudar outras pessoas que estão passando por dificuldade também. Obrigado, muito bom. E essa é uma forma diferente, né, de encarar as aflições, as dificuldades que nós, povo do convênio, possamos vir a passar. Obrigado, Adriane. Algum pensamento a mais? Quer compartilhar? Sabrina colocou aqui no chat. Viemos à Terra para passar por experiências boas e ruins. Entretanto, tudo para o nosso crescimento pessoal e espiritual. O Senhor sempre vai estar ao nosso lado, nos dando força para suportar todas as adversidades. Obrigado, Senhor. Muito bom. E mais? Quer compartilhar algo? Bom,
Uma coisa que eu achei interessante quando eu vi esse vídeo foi do que aquela irmã decidiu fazer com as dificuldades que o senhor colocou na frente dela. Eu até comentando com os jovens na aula nesse domingo de que, em meio às frustrações, ao invés dela culpar a Deus e ficar amarga com a vida, ela usou todas essas experiências tristes na vida dela para fortalecer a, a fé dela no Senhor e ajudar os outros. Acho que muitas pessoas que a gente conhece que passam por tragédias na vida, elas escolhem se tornar amargas, né? Enquanto essa irmã, ela escolheu ser uma luz na vida das pessoas que estão passando por problemas parecidos com os dela. Muito bom. E que exemplo para nós, né? Ainda esse domingo, na capela, uma irmã pediu para conversar comigo na aula onde eu estava, e quando a gente estava conversando, ela compartilhou uma dificuldade que ela tem passado, né? E ela fez aquela clássica pergunta que às vezes a gente se faz, né? Mesmo sendo membros da igreja, mesmo sendo o povo do convênio, mesmo sabendo as coisas que sabemos, ela perguntou assim, presidente, nossa, por que que isso tinha que acontecer comigo, né? Nossa, e essa é uma pergunta que eu não tinha resposta, nem ela, mas eu podemos ler essa escritura juntos e eu pude prestar um testemunho para ela de que às vezes a gente passa por provações não é porque a gente fez algo errado ou porque apenas o Senhor quer nos ensinar algo, quer nos refinar. Nós também às vezes passamos por provações porque Ele quer nos preparar para ser uma bênção, para ajudar alguém no futuro. Como foi o caso dessa irmã, né? Que ela pôde ajudar outras pessoas que tinham problema com câncer, né? Que perderam também familiares. E nesse processo, o Senhor estava refinando, estava preparando ela para ser um instrumento nas mãos dele. E que possamos lembrar disso, meus amigos, que, como a Brenda falou, às vezes a gente passa por provações também por conta das escolhas de outras pessoas, é verdade. Estava muito relacionado à situação dessa irmã, Brenda. Ela teve uma situação na família dela que uma pessoa fez uma escolha e bagunçou algumas coisas, né? E às vezes a gente vai estar suscetível, e ainda assim vai ser um momento, mesmo quando isso acontece, de refinamento, e ainda assim o Senhor vai querer nos ensinar lições, né, por causa disso, né? Nenhum sofrimento vai ser em vão, né? Obrigado, Brenda. Iago? Iago, você quer falar, meu amigo? Impressionado aí com os comentários do chat, né? Ele se travou a língua. Ah, tô tendo dificuldade de falar. O teu microfone tá desligado, viu? Mas qualquer coisa você digita no chat aí que eu leio aqui pra gente, viu, meu amigo? Se você não conseguir. Mas sobre essa parte, amigos, eu queria que nós possamos sempre lembrar disso, né? Às vezes tem muitas pessoas que acham que por você ser da igreja e por você estar fazendo tudo certinho, que você está isento de passar por provações, dificuldades. E não, pelo contrário, você pode passar sim, mesmo que você é fiel, que você é obediente, que você guarde os mandamentos, para você ainda ser do povo do convênio e se esforçar para guardar os seus convênios, fazendo o seu melhor possível, ainda assim você está sujeito a sofrer muito, muitas provações e dificuldades, mas que isso jamais nos faça abandonar os nossos convênios. Porque às vezes tem alguns membros da igreja que passam por essas situações e elas abandonam os convênios. Elas só largam a barra de ferro. Elas, de fato, para elas o Senhor se esqueceu delas. E nós nunca estamos sós, né? O Senhor nunca se esquece de nós, nunca se esquece do povo do convênio. E Ele sempre vai achar um meio de nos.
Oi, Iago, pode falar. Desculpa, está funcionando agora. Agora Então, eu sim. sempre gosto, como nas suas aulas, eu sempre puxo os assuntos para como o Salvador fez as coisas, e como a gente pode aprender dele, né? E eu acho que essa situação dessa mulher, ela é perfeitamente aplicável também para Deus nesse mundo. E ele compreende perfeitamente cada um de nós por causa de todos esses sofrimentos. Ele deu oportunidade para ele dar aqui o exemplo do Salvador, e ela usou essa dificuldade como oportunidade de abençoar as pessoas e me ajudou a pensar mais sobre o caráter do Salvador, como ele sofreu, e a gente pode seguir o exemplo dele em nossos sofrimentos, colocando a nossa disposição para servir os outros. Obrigado. E que a gente possa olhar para Cristo, né? Como você falou. Seguir o exemplo dele, olhar para o caráter dele e lembrar sempre que o Senhor nos ama. Como o presidente Nelson falou, por causa dos nossos convênios, ele tem um tipo de amor especial por nós. É o Hesed, né? Que ele tem por nós, por sermos do convênio dele. E que jamais possamos abandonar nossos convênios, né? Se nós nos sentimos assim, possamos continuar perseverando, né, no caminho do convênio, ajudando na coligação de Israel. Voltando aqui para o terceiro Nef, no capítulo 23, nós vemos aqui que o Senhor lhe ensina a importância dos registros, porque Samuel tinha profetizado que quando ele viesse na sua ressurreição, ele aparecesse aqui, muitos santos se levantariam dos mortos, né? E essa profecia foi cumprida, mas não foi registrada aqui. Então, ele perguntou para Nef, Nef, não aconteceu isso, por que que não escreveram? E aí Nef olhou lá e falou, é de fato, eu não escrevi, passou batido isso aqui, senhor, não escrevemos. E aí foi escrito e essa profecia se cumpriu. E isso ensina para nós, amigos, que o Senhor se importa com registros, né? Para aqueles que são líderes aqui, que trabalham com registros, né? É muito importante a gente ter registros corretos, né? O Senhor se importa com registros, né? E ele vai sempre se importar, tá bom? E no capítulo 24, o Salvador Jesus Cristo, ele usa Malaquias 3 para ensinar o povo aqui nas nações, porque eles não tinham acesso a algumas palavras dos profetas que nós temos hoje como na Bíblia, né? Eles não tinham acesso às profecias de Malaquias, então ele ensina sobre essas profecias. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Ah, aqui no versículo 2, ele começou a ensinar algumas profecias. Opa, não é isso. Peraí. Assim. Vocês estão vendo, vocês estão vendo as escrituras aí? Dá um pane aqui na minha tela. Terceiro Sim. NF 24? Ok. Vamos ler o versículo 2, porque ele faz algumas profecias aqui a respeito da segunda vinda, usando a escritura de Malaquias, tá bom? Deixa eu ver aqui. Edilson, você pode ler para nós? Versículo Ó, 2. bora. Dá pra ouvir aí? Dá para ouvir. Então vamos lá. Versículo 2. E quem suportará o dia da sua vinda? E quem su subsistirá quando ele aparecer? Porque é como o fogo do ourives e como o sabão do pisoureiro. Pisoeiro. E Isso, no, pisoureiro. pisoeiro, isso aí. Obrigado. Obrigado eu, meu amigo. Vocês sabem o que significa isso, meus amigos? Porque o Salvador Jesus Cristo é como o fogo do ourives e como o sabão do pisoeiro. Tem alguma coisa que isso significa? André? Bispo Meré, desculpa. E depois Fabrício.
Ou Fabrício, depois o Bispo Magalhães, tanto faz. Ele é purificador. Ele é Isso aí. purificador, Fabrício? Por que, Isso. Fabrício? Porque o fogo do Orives, ele, no caso o ouro, ele vai a altas temperaturas para tirar todas as impurezas que tem nele. Então, o Hum, ouro só fica bom quando não tem mais nada de impuro nele. Por hum, isso que o hum. fogo do Orives, ele queima toda a impureza. E o boa, Fabrício. O Orives ele faz isso mesmo, né? Ele separa aquele material que é puro daquele material que é impróprio, né? Que não tem valor. Ok, Fabrício? Ele purifica. E de que forma ele é o sabão do pisoeiro, meus amigos? Eu só não sei o que é pisoeiro, depois que me fala aí, por isso que eu não falei nada. Mas diga lá o que que você acha que é. O sabão é a mesma coisa. Pensando assim, o que que o sabão faz? O sabão também é para limpar. A gente toma banho, passa sabão, E- por quê? Para ficar limpo. Para tirar as impurezas também do corpo. Ah, tá. Isso aí, meu amigo. Esse pisoeiro aí, ele era a pessoa que lavava as roupas Acabei de antigamente. ver no Google, isso aí mesmo. É, Ah, então uma lavadeira, é isso? É, exatamente. que deixa a Só que roupa o, limpa, né? só que era o Limpa não, lavadeiro naquele. branca, né? Porque Ah, Deixa tá. branco. ele, Isso. ele alveja as roupas, né? Que a gente faz com a mesma coisa com que boa, né? Então, o princípio é para deixar a roupa branca. Ok, é isso aí, meus amigos. Vocês estão muito alinhados, rapaz. Eu queria só compartilhar duas citações com vocês que salientam esse papel de Jesus Cristo em relação à nossa preparação para a segunda vinda, tá bom? Só para reforçar o que vocês já nos ensinaram aí. Ah, Juliana, pode ler para nós? Posso. O Salvador é como o ourives, o elder Bruce R. McConkie, do Coro dos Doze Apóstolos, explicou. Ele tem a missão de purificar e refinar a alma humana para que ela possa voltar ao reino do Pai pura, sem escória. Seu poder purificador será como o fogo do ourives e como o fundidor e purificador de prata, naquele dia grandioso em que vier julgar o mundo. Obrigado, Ju. Então, nesse sentido, meus amigos, o Salvador Jesus Cristo, ele pode atuar na nossa vida como um agente purificador por meio da sua expiação. Ele pode refinar nossa alma, retirar toda a escória, tudo que é vil, que é imundo, para que a gente possa se apresentar diante do Senhor um dia sem culpa, né? Então, dessa forma, ele é como o fogo do ourives. Vamos ver como ele atua como lavandeiro, né? Que a gente viu agora há pouco. Ah, Luciane, pode ler para nós? Posso. O trabalho do pisoeiro, ou lavandeiro, era lavar as roupas e alvejá-las com sabão. A expiação de Jesus Cristo funciona como o sabão do pisoeiro, purificando-nos de nossos pecados e preparando-nos para apresentarmos limpos e imaculados diante do tribunal. Obrigado, obrigado, Luciane. Amigos, queria, com essas duas definições em mente, queria perguntar para vocês como é que hoje em dia, como é que nós podemos permitir que o Senhor possa atuar na nossa vida como, como o sabão do pisoeiro? Como é que a gente pode permitir que o Senhor atue dessa forma na nossa vida? É? Acho que quando nós procuramos reconhecer nossos erros e fazer valer o arrependimento e a expressão de Jesus Cristo. Precisa, né? Reconhecer é um passo importante para a gente, para a expiação de Cristo atuar na nossa vida, reconhecer que nós precisamos, às vezes, corrigir, às vezes, talvez não seja um pecado grave,
mas às vezes a gente precisa reconhecer que a gente precisa começar a fazer algumas coisas que a gente não está fazendo. A gente precisa só começar a fazer o que é certo. A Brenda comentou aqui no chat, tomando o sacramento e lembrar sempre dele. Por que que o sacramento, amigos, pode nos ajudar a fazer com que o Cristo seja esse sabão do pisoeiro em nossa vida? Ou como fogo do ourives? Tomar o sacramento, lembrar dele. Como isso pode nos ajudar? Presidente, Iago? Pois não? o senhor falou na aula passada sobre como, quando a gente toma o sacramento dignamente e lembra do Senhor, o seu Espírito vai estar conosco. E essa é a maior maneira como que o Senhor pode nos purificar e nos ajudar a ser mais limpos. É por meio do seu Espírito. E essa ordem, a gente não consegue isso, a gente não ter a constância de ir à igreja cada domingo e se preparar para o sacramento. Se a gente deixar de ir na igreja, o Espírito a gente percebe e destrói, sabe? A gente é diferente. Iago. Esse é uma excelente maneira, né? O motivo, o propósito, porque a ordenança do sacramento nos ajuda a ter sempre o Espírito conosco, sempre. E ter a presença do Espírito vai nos ajudar, vai nos ajudar a nos purificar, manter-nos limpos e vai nos ajudar a nos arrepender de nossos pecados, quando a gente tem o Espírito, quando a gente segue a influência do Espírito. Então, quando a gente participa de ordenanças, meus amigos, como do sacramento, até o do próprio templo, é como se, eu até peguei essa foto aqui dessa família, é como se as nossas vestes tivessem sido, aos poucos, elas tivessem se limpando, né, sendo branqueadas pelo sangue do Cordeiro. E se as nossas vestes estão assim, nós vamos estar nos preparando para um dia estar diante do Senhor. Então, para que Ele possa atuar dessa forma na nossa vida, a gente precisa lembrar que precisamos permitir que o Senhor faça isso por nós. Ele não vai lavar ninguém à força, a roupa de ninguém à força. Ele não vai refinar ninguém à força também. A gente precisa permitir que Ele faça isso por nós, tá bom? E ainda falando sobre Malaquias, a gente encontra aqui no livro de Mórmon o registro do Senhor ensinando sobre o dízimo, né? Vamos relembrar aqui o que que o Salvador ensinou sobre o dízimo para este povo, né? Vamos ler aqui, deixa eu ver. Iago, você pode ler do 8 ao 10, por favor? Iago, consegue ler aí, meu amigo? Estou aqui. Vou ler agora. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubastes a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa de tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me então com isto, diz o Senhor dos Exércitos, e eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja espaço suficiente para recebê-la. Obrigado, Iago. Então, olha só, o Senhor deixa bem claro aqui que nós roubamos a Ele. A gente pode, nossa, mas como é que a gente rouba a Deus? É só não devolver os dízimos e as ofertas. E aí a gente está roubando ao Senhor. Agora, eu queria perguntar para vocês, só para a gente relembrar aqui, meus amigos, por que que não pagar ou não devolver os dízimos e as ofertas é como se nós estivéssemos roubando ao Senhor? Por que que ele usa esse termo? Poderia repetir a pergunta, presidente? Por que que, por que o Senhor usa esse termo quando não pagamos o dízimo e as ofertas de que estamos roubando o Senhor?
Por que estamos roubando? Por que que ele usa esse termo? Para se referir ao não pagamento dos dízimos e das ofertas. Opinião de vocês. O que que estamos roubando a Deus quando não pagamos? A Brenda colocou aqui. Tudo é dele. Ele fez e ele deu. A gente é ingrato. Esse é um dos motivos. Todas as coisas pertencem a Deus. A única coisa que é nossa mesmo é o nosso arbítrio. No mais, todas as coisas pertencem a Deus. Por isso que ele diz que nós roubamos a ele, né? Quando nós não pagamos, né, os dízimos das ofertas. E um detalhe, né? Ele fala ali ofertas no plural. Eu gosto de pensar, amigos, que na igreja a gente tem três tipos de membros, né? A gente tem um grupo de membros que paga o dízimo, e dentro desse grupo a gente tem um grupo menor que paga o dízimo e a oferta de jejum, e dentro desse grupo a gente tem um grupo ainda menor que paga o dízimo, a oferta de jejum e as outras ofertas. E a Escritura diz que nós roubamos ao Senhor quando pagamos dízimos e ofertas. Tem membros que só pagam dízimo e não dão outras ofertas. E isso também é roubar o Senhor, tá bom? Então eu preciso me arrepender, ó. Eu só pago disso. Ó, que bom que você está aqui na aula do Instituto, que já é o começo. É, precisamos pagar o dízimo, a oferta de jejum e as outras ofertas. Eu tive uma experiência sobre isso, Iago. A Brenda botou aqui, quero chegar aí nesse grupo 3 de pagar tudo. Olha, eu tive uma experiência na missão. Quando eu entendi isso, eu tive uma troca de presidente no meio da missão. E o novo presidente, quando chegou, eu lembro, eu nunca vou esquecer, nem eu sabia disso, não tinha pensado sobre isso. Mas ele mostrou uma papeleta bem grande de doação para a gente, para os missionários, e ele nos ensinou a ensinar os pesquisadores a pagar o dízimo, a oferta de jejum e as outras ofertas. E ele deu uma papeleta bem grande. Todos os missionários receberam uma papeleta bem grande de dízimo e ofertas. E a gente usava isso para ensinar as pessoas. E eu lembro que logo a primeira família que nós batizamos, depois que ele ensinou, eu lembro que uma família foi batizada, a gente ensinou isso, e a gente ajudou eles a preencher a primeira doação deles. E nesse mesmo mês eu fui almoçar na casa do bispo, lá dessa ala. E aí esse bispo comentou pra gente, Eldris, eu fiquei muito tocado esse mês lá com uma experiência que nós tivemos lá na aula. Eu falei, foi mesmo, bispo? O que foi que aconteceu? A gente foi fazer as doações, naquela época não tinha digital como é hoje, né? Não tinha o online, né? Era só manual. Aí ele falou, Eldris, a gente foi fazer a contagem dos dízimos lá e nós recebemos a doação daquela família que se batizou agora. E lá na família, na doação deles, eles doaram em cada campo, Elders. Desculpa a gente corrigir. Eles doaram o dízimo, a oferta de jejum e as outras ofertas. Aí eu olhei para meus conselheiros e falei, nossa, olha isso. Nem a gente faz isso. O bispo falou, né? Nem a gente faz isso aqui, meus amigos. E aí ele olhou a papeleta e eles se comprometeram ali com o bispado, né? A seguir o exemplo daquela família, né? De pagar o seu dízimo, a oferta de jejum e as outras ofertas. Então, eles foram muito tocados, né, com essa experiência. E o meu convite, amigos, para nós é que a gente possa pagar os dízimos e as ofertas. Nem que seja, se você não tiver manda, mas nem que seja R$ 1, né? Mas dê lá as suas ofertas. O dízimo é 10%, né? As ofertas é de acordo com a sua generosidade, né? Com a generosidade do seu coração. Iago? Eu tenho uma pergunta. Então, a gente tem algumas ofertas lá. Qual seria a frequência que seria boa para que a gente pague? Porque vai ser, por exemplo, eu recebo semanalmente, eu pago meu dízimo semanalmente. Então, as ofertas eu pagaria semanalmente também? Como é que seria a situação?
Boa pergunta. O que vocês acham? Vocês têm alguma resposta aí que vocês poderiam nos ajudar? O Iago recebe semanalmente. Ele tem que dar a Presidente, oferta semanalmente? O que que você acha disso? é, eu tenho dois trabalhos, um que eu recebo Uhum. mensalmente e outro que eu recebo diariamente. Aí o que é que eu faço? Eu somo tudo e no final do mês, junto com o meu dízimo mensal, eu faço a contribuição tudo de uma vez, para não estar lá no site criando vários boletos. Então eu tenho uma planilha que eu somo tudo e quando chegar o momento de eu pagar o meu dízimo principal, que é da minha principal renda, eu faço a doação completa. Porque senão eu vou ficar perdido, eu não vou lembrar. Então eu prefiro pegar lá no meu computador e deixar salvo lá. Aí quando receber o meu principal, eu faço o completo. Já temos uma experiência aí, ó, Iago. Um exemplo aí de como fazer. Mas como... Oi? Oi, Bispo Meirelles, pode falar. É, É, pode falar, é. eu Não, vai lá, tava. Bispo. Vai Deixa o lá, Bispo. Bispo. Vai- Depois eu complemento. hum, acho que a gente tem que fazer isso da maneira que dá certo. Então, se dá certo para você pagar semanalmente, faça semanalmente, mensalmente, mensalmente, anualmente, anualmente. Então, a forma que der certo é a maneira correta. E olha aí, o Bispo, mais uma visão. Iago, você ia comentar agora? É isso que eu ia falar. Eu pago semanalmente, logo após eu receber, eu pago, porque se eu deixar para pagar no final do mês, eu conheço a mim mesmo que algumas vezes eu vou esquecer. Então, quando eu recebo, e aí eu já pago logo, sabe? Mas aí, então, talvez o que eu deveria fazer é estabelecer uma meta de quanto eu pagaria por mês em ofertas, e aí, cada vez que eu pago o meu dízimo, eu incluiria a porcentagem daquele mês naquele dízimo que eu pago semanalmente. Essa poderia ser uma opção também. Pode ser, pode ser. Como a Brenda falou aqui no chat, a Brenda falou ali no chat, o que tocar no teu coração, Iago. Lembra que o dízimo é 10%. O dízimo, dentro daquele mês, você tem que tirar os 10%. Em relação às ofertas, é isso mesmo. É o que você, de repente, fosse, de oferta de jejum, eu vou dar X reais. Então, você pode dar esses X reais de uma vez ou fatiado ali ao longo do mês. Aí você tem que ver aquilo que é melhor para você, né? O que é mais fácil para você. Mas sobre a oferta de jejum, a gente não está na aula de oferta de jejum específico, mas eu queria fazer um comentário aqui para o conhecimento de todos. Todos os meses, a igreja ela envia um relatório para os líderes dos membros que jejuam na ala. Né? Acho que o bispo merece. Você recebe esse relatório, bispo? Bispo Meirelles, tu recebe esse relatório aí? Chega naquele relatório mensal que a gente analisa. Aí Isso, chega um misto de todas as doações, né? E no meio tá as doações, as ofertas de jejum dos irmãos que fizeram. isso. Então, se você não doa oferta de jejum no mês, assim, para fim de relatório, para a igreja, é como se você não tivesse jejuado, viu? Então, a ideia é que você possa jejuar uma vez por mês e dar uma oferta de jejum, uma generosa oferta de jejum. Se você tem algum problema de saúde e não pode jejuar, não pode ficar sem se alimentar, ainda assim você pode dar oferta de jejum, né, para ajudar os necessitados, as pessoas que precisam, né, pro armazém do bispo. Então, é importante lembrar desse mandamento, porque em Doutrina e Convênios ensina que aqueles que não pagam o dízimo e as ofertas serão queimados na vinda do Senhor. E a gente está falando do Senhor como um refinador, como um purificador. Ele vai separar, né, a escória daqueles que são retos e dignos. E o dízimo é uma lei que nos ajuda a santificar, que nos ajuda a purificar. Queria
só para reforçar essa lei para nós, em nossa mente, no nosso coração, queria só compartilhar com vocês uma citação do Elder Holland, que ele ensina 5 motivos de por que temos que pagar o dízimo fielmente, os dízimos e as ofertas fielmente, tá bom? Eu vou pedir para... Júlia, você pode ler, Júlia? Não sei se a Júlia pode ler. E se a Júlia não puder, eu vou pedir para Juliana ler a primeira citação e depois a Adriele lê a segunda, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Pode ler a primeira, Juliana? É toda essa citação ou parágrafo? Toda. Ah, tá bom. Pode ler toda. O elder Jeffrey R. Wood, do Coro dos Doze Apóstolos, falou de 5 motivos porque todo membro da igreja, seja qual for a situação, deveria obedecer à lei do dízimo. Gostaria de sugerir 5 razões porque todos nós, ricos ou pobres, membros antigos ou recém-conversos, devemos pagar fielmente nossos dízimos e ofertas. Primeiro, façam-no para o bem de seus filhos. Ensinem a eles que muitas das bênçãos de que eles desfrutam na igreja se deve ao fato de vocês e eles pagarem os dízimos e as ofertas à igreja. Segundo, paguem o dízimo para poderem, por direito, reivindicar as bênçãos prometidas por aqueles que o fazem. Obrigado, Ju. Adriele, pode ler esse? Terceiro, paguem seu dízimo como uma declaração de que a posse de bens materiais e o acúmulo de riquezas terrenas não são as metas mais importantes de sua existência. Quarto, paguem seus dízimos e ofertas como uma questão de honestidade e integridade, porque eles pertencem a Deus por direito. Isso nos leva à quinta razão porque devemos pagar nossos dízimos e ofertas. Devemos pagá-los como expressão pessoal de amor por um Pai Celestial generoso e misericordioso. Por meio de sua graça, Deus repartiu pão aos famintos e vestes aos pobres, e diversas vezes durante nossa vida somos nós esses pobres e famintos, seja temporal ou espiritualmente. Obrigado. Tem algo que chamou a atenção de vocês, que vocês gostariam de compartilhar aí, nesses motivos do Elder Holland? Presidente, não sei qual foi a parte, acho que é a segunda que ele fala, que quando a gente paga o dízimo, para a gente poder reivindicar as bênçãos prometidas. Então, toda vez que eu estou pagando o dízimo e contribuindo com uma oferta, eu me lembro que eu posso reivindicar uma bênção, entendeu? Eu uso muito isso na Uhum. minha segunda profissão. Eu pago do bruto, de tudo que eu tiro, para poder solicitar ao Senhor proteção. E tá dando certo, viu? Tem me abençoado Sim. muito. É porque eu dirijo moto, dirijo carro. Principalmente quando estou dirigindo moto e eu rodo de aplicativo, eu pago e o Senhor tem me abençoando. Diminui os sustos que eu estava tendo. Nunca tive um acidente, entendeu? E eu espero Sim. nunca ter. Eu também, espero que você não tenha. Ah, obrigado. Presidente, Oi, Iago, pode falar. eu gostei da parte sobre o filho, sobre ensinar os filhos as bênçãos que vêm por causa do tempo, por causa do dízimo, porque eu tenho sido muito abençoado por causa do dízimo, sabe? E se eu não ajudar meu filho a reconhecer isso, provavelmente ele só vai achar que foi por esforço próprio, sabe? Então, eu vou melhorar nisso também, ajudar ele a ver as bênçãos que a gente tem por causa do dízimo. Ah, o Iago, obrigado por compartilhar. Driele e depois Brenda. Eu também gostei bastante do primeiro, porque ele fala que muitas das bênçãos que nós desfrutamos aqui na igreja é porque nós pagamos os dízimos. E o meu pai, ele sempre fala isso, né, que às vezes nós não reconhecemos, nós não conseguimos enxergar na nossa vida essas bênçãos pequenas, que nós não enfrentamos dificuldades para ter uma alimentação, por exemplo, ou que nós não passamos grandes dificuldades. Ele fala que isso se deve muito ao fato de nós pagarmos o dízimo e muitas vezes a gente não percebe essas pequenas bênçãos que o dízimo
nos dá. Sim, são muitas, né, Adriane? Muitas bênçãos que a gente desfruta na igreja, né? Temos uma capela onde podemos adorar, uma capela confortável, temos um templo, nós, especialmente aqui em Belém, nossa cidade, podemos adorar o Senhor. E as bênçãos que advêm disso, né? É por causa do dízimo, né? Obrigado, Adriane. Brenda? Eu ia falar do primeiro também. Basicamente que já falaram, porque eu eu aprendi sobre o dízimo, nem e parece que eu sempre esse mandamento sempre teve ali, porque eu não consigo lembrar exatamente quando eu comecei a pagar, eu só sei que eu não consigo mais não fazer, entende? Parece um hábito. E aí aqui em casa, o meu pai faz a mesma coisa que o pai da outra moça falou, né? Ah, a gente não sofre perrengue porque a gente paga o dízimo. E o meu pai, ele é engraçado, porque aqui em casa, quem paga o dízimo todo é eu. Eu tenho que fazer a conta ali, né? Eles trazem o dinheiro todo, aí eu tenho que fazer o da minha mãe, do meu pai e o meu. E o meu pai, ele não quer deixar, tipo, passar para o outro mês. E chegou o final do mês, ele fala, pagam logo, porque se não pagar agora, a gente já vai começar o mês mal. Ele Legal. fala assim. E aí eu também tenho um testemunho muito forte sobre o dízimo, né? E a gente tem que ensinar isso para as crianças, para que elas saibam, né, da onde é que vem as bênçãos, que todo aquele conforto que a gente tem nos templos, na capela e etc., vem porque tem pessoas que estão doando para não faltar o mantimento lá na casa do Senhor. Legal, Não é um excelente. dinheiro, não é um dinheiro que, tipo assim, a igreja é rica e, tipo, nunca vai faltar. É verdade. Na verdade, tudo que é feito no reino é por causa do dízimo, né? Da fé, do dinheiro da viúva, né? E eu oro, meus amigos, que nós possamos sempre viver de uma forma que as janelas dos céus estejam abertas para nós e nossa família. Como a Brenda falou aí, que nós possamos sermos convertidos, né? Ela falou de hábito, e é um hábito para ela porque ela é convertida a essa lei, que a gente possa ser convertido à lei do dízimo, né? Para o nosso próprio bem-estar e para o bem da nossa família. Nessa época de final de ano, o Iago falou dos filhos aí também, né? Nós temos uma bênção de poder fazer uma declaração anual do dízimo com o nosso bispo. E nós podemos fazer isso em família. Aqueles que têm filhos podem levar os filhos numa entrevista em família com o bispo. E nessa entrevista a gente pode se declarar para o bispo pode perguntar para nós se nós somos dizimista integral. Nós podemos declarar na frente da nossa esposa, do nosso esposo, dos nossos filhos ou dos nossos pais a nossa condição diante dessa lei, né? Se nós somos dizimistas integrais ou não. E que bênção é para as crianças quando veem os pais, desde pequenos, sendo dizimistas integrais. É uma boa tradição que se cria. É um bom legado que se deixa para as crianças, um legado de fé e de obediência. Então, a Luciane colocou, eu preciso levar o meu filho, porque ele só queria pagar se eu fosse. É isso aí, Luciane. Leva ele, leva ele. E a gente ensina as crianças, né? E ensinamos principalmente pelo nosso exemplo. E eu sei que essas coisas são verdades, meus amigos. Eu tenho um testemunho pessoal sobre a lei do dízimo. O Senhor nos abençoa muito aqui em casa. As janelas dos céus, é muito bom viver com as janelas dos céus abertas para nós. E eu não digo só de bênçãos temporais, mas principalmente a janela da revelação, da inspiração, da direção que a gente recebe, do poder espiritual que a gente recebe para resistir às tentações e se manter firmes no caminho do convênio. E essas são uma das inúmeras bênçãos de viver essa lei. Meu convite é que a gente possa sermos pessoas que vivam essa lei. 100%. Essa lei a gente pode ser 100%. Podemos ser perfeitos nisso. E sei que essas coisas são verdades, amo meu Salvador Jesus Cristo.
Ele que entregou sua vida por nós e nos pede agora que possamos entregar nossa vida a Ele, possamos nos preparar para encontrar com Ele, que está muito próximo de sua vida. Eu testifico disso, amigos, e obrigado por sua participação, por vocês estarem aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. É verdade, Brenda, o dízimo ajuda a gente a ser mais controlado também, é verdade. Esse dízimo é uma bênção. Meus amigos, nossa próxima aula vai ser a designação de terceiro NEF 27 a quarto NEF, tá bom? Que é a designação dessa semana.